Olá, boa noite. Que bom que você está aqui. Deus abençoe a sua vida. Que você volte para casa na certeza que teve mais um encontro com o Senhor, que a palavra dele ilumine a sua mente, o seu coração, e que você volte para a semana que lhe aguarda na certeza de que Deus está contigo em Cristo Jesus. E você que está nos assistindo aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais da igreja, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. E parabéns a todos os papais de todo mundo. Deus abençoe cada homem que exerce com hombridade, com amor, com dedicação, esse papel tão importante na formação de todo ser humano. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Que Deus, nosso Pai, esteja nos guardando e nos protegendo ao longo dessa semana. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, e nós estaremos lendo o verso 1 ao verso 7. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. A palavra de Deus diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A todos quantos estão conosco aqui presentes e a todos quantos estão nos assistindo nessa noite, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos louvar a esse Deus maravilhoso, engrandecer a esse Deus maravilhoso que está presente entre nós. Amém? Vamos adorar a este Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que a cada dia se mostra vencedor. Por mais dificuldades, tribulações que nós vemos acontecer, em breve os reinos desse mundo vão de seguir as leis do Senhor, e os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Em realidade de nossas vidas, o que diz esse louvor, esse hino, mas mais do que tudo, mais do que todas as palavras, o mais latente é que vencendo vem Jesus. E é isso que nós vamos cantar alegremente ao Senhor. Você pode ir aqui ficar de pé? Obrigada. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Neve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia.
Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração. É teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração. É teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração. É teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração. É o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração. É o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós possamos sentir o Senhor falando aos nossos corações a cada momento, enquanto consagramos nossa vida diante dele. E você que pode, tem condições, coloque-se diante do Senhor nesse momento, enquanto cantamos consagração. E você que está aqui presente essa noite, tem liberdade de depositar e devolver o seu dízimo e sua oferta, enquanto adoramos ao Senhor com essa canção. O Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos do
Amém, glória a Deus. Que bom que você está aqui com a gente. Boa noite para quem chegou depois. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos aqui fazer alguns destaques antes de nós agradecermos ao Senhor pela dedicação de bens e vidas, porque nós temos essa semana irmãos aniversariando. No dia 10/8, a Duda, ela está com a gente, parabéns, Deus abençoe. Emiliano, Evelyn e Ian, dia 11/8, e dia 12/8, Elias. Então que Deus abençoe os irmãos, parabéns para vocês, tá? E há 2 pedidos de oração aqui. Orarmos pela família do irmão Fabrício, que semana se encontra enlutada por conta do falecimento do irmão Darcy, que está hoje na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Apesar de toda dor, apesar de toda tristeza, o Espírito Santo tem consolado essa família e nós vamos orar pedindo a Deus por eles. Ok? E orar também pelo pai da irmã Socorro, que está internado em estado grave por conta de Covid. O pai da Lu, o pai da Socorro, da Ana Paula. Então que nós possamos orar por ele. Socorro colocou no início da semana um pedido de oração por ele, foi internado, mas agora no fim de semana a situação dele agravou e nós vamos orar ao Senhor. Isso também é um momento para a gente colocar as nossas vidas diante do Senhor. Então, se por alguma razão o seu nome não foi dito aqui, você estará aniversariando essa semana ou estará celebrando mais um ano de casamento, ou se você tem uma bênção para agradecer ao Senhor, ou se você tem um pedido para colocar diante de Deus uma situação difícil, você pode ficar de pé e nós vamos também estar intercedendo pela sua vida neste momento. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas que têm sido trazidos desde o domingo passado a este local de adoração, como também todos os dízimos e ofertas que têm sido depositados por outros meios, a fim de que os recursos financeiros que a obra do Senhor precisa para avançar, para continuar, tenham chegado, e nós louvamos ao Senhor por isso, e pedimos que o Senhor abençoe de maneira poderosa, que o Senhor abençoe de maneira graciosa aqueles irmãos e irmãs, e todos aqueles, ó Deus, que ao longo do mês têm também servido ao Senhor com seus recursos materiais. Nós te agradecemos pelos aniversariantes desta semana, e pedimos pela vida de cada pessoa que se coloca diante de Ti neste momento, com algum problema, com alguma dificuldade, que a Tua mão poderosa, graciosa, esteja agindo sobre essa vida, ó Pai. Nós também pedimos nesta hora que o Senhor continue derramando o Teu consolo, o Teu conforto sobre a família do irmão Daci, a sua esposa, os seus filhos, os seus netos, toda a sua família que está sofrendo, que está triste, que está enlutada por conta da sua partida para a glória, juntamente com o Senhor. Ó Deus amado e bendito, ainda te pedimos pela vida do pai da irmã Socorro, que o Senhor possa visitar ele naquele hospital, naquele leito de hospital, e com a Tua mão de poder tocar o seu corpo, e fazer com que, ó Deus, todo o tratamento que ele está recebendo ali, seja potencializado, seja eficaz, e ó Deus, aquilo que a medicina não pode fazer, nós te pedimos em nome de Jesus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, não porque nós merecemos, mas porque nós carecemos, precisamos do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa tocar o corpo daquele homem ali e dar a ele saúde, e que ele se recupere, e que ele volte para sua casa, e que até este dia, ó Deus, diante das situações mais difíceis, o Senhor esteja consolando toda a sua família, esteja consolando o coração da irmã Socorro, da Lu, da Ana Paula e de todos os seus familiares nessa hora tão difícil. Deus continua conosco e fala o nosso coração agora através da Tua santa e poderosa palavra. Que, ó Deus, ela ilumine a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, e que a gente tenha esperança e que a gente encontre soluções para tudo que nos aguarda ao longo dessa semana, porque sairemos daqui confiados na Tua palavra, no nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6.
nós temos refletido nas últimas semanas sobre o tema, a importância de relembrarmos tudo aquilo que Cristo é e tudo aquilo que Cristo fez na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja e no mundo. E para isso entendemos que é fundamental nós nos voltarmos para as Escrituras Sagradas, para a Palavra de Deus. E então lermos na Palavra de Deus, buscarmos na Palavra de Deus a lembrança de quem realmente Deus é, de quem realmente Cristo é e do que Ele é capaz de fazer nesses momentos tão difíceis que todo o mundo está vivendo. O profeta fez assim quando ele mesmo afirma: eu sou o homem que vi a desgraça, eu sou o homem que vi a aflição. Jeremias começa o capítulo 3 do livro de Lamentações declarando isso: eu sou o homem que viu a aflição. E ele começa a descrever toda a cena caótica de destruição, de vergonha que o Império Babilônico impôs sobre Judá. Como foi traumático ver a cidade santa, o santo templo do Senhor, ser profanado por um povo pagão. E isso acaba perturbando o seu coração, a sua alma, até que chega um ponto que Jeremias diz: eu preciso trazer à memória, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele começa a se lembrar de quem é Deus. Ele começa a se lembrar da ação de Deus, da revelação de Deus, e isso é um divisor de águas para esse momento difícil e aflito. No Salmo 77, o salmista também diz: não, a partir de hoje eu vou considerar e eu vou meditar nas obras do Senhor. E até esse momento ele também está vendo um cenário difícil, de aflição, de dor, de perda. Isso está consumindo ele. Então ele volta os seus olhos para as obras de Deus, para considerar, reconsiderar, meditar nas obras que Deus havia feito. E isso vai mudar também a sua perspectiva do mundo, a sua perspectiva daquela situação difícil. E nós temos incentivado os membros da nossa igreja a reler a Bíblia, lá do Gênesis, ir até o Apocalipse, para que o Espírito Santo nos relembre de coisas que talvez tenhamos esquecido, e que o esquecimento dessas coisas tem sido o fator preponderante, real, causal, para a gente não encontrar saída, para a gente não encontrar solução, mesmo sendo um filho de Deus, mesmo sendo uma filha de Deus, porque a gente não está enxergando o tamanho do nosso Deus, o tamanho do nosso Senhor. Nós estamos enxergando apenas os nossos problemas. E temos desde o domingo passado refletido no capítulo 6 de Marcos, quando pensamos em Jesus e algumas coisas que são atribuídas a Ele. E temos refletido sobre esse tema, Jesus e os seus. E quando lemos o texto, nós vemos algumas coisas que são direcionadas a Cristo, ou são ditas como pertencentes a Cristo, como os seus discípulos, a sua terra, a sua família, os moradores de Nazaré, que foram seus vizinhos, os seus amigos de infância. E vimos também aqui a sua reação diante daquilo que ele vê em Nazaré, nessa oportunidade. E vemos também aqui Jesus revelando-se como Messias e Salvador e fazendo questão de defender a sua messianidade. E hoje nós estamos caminhando para o fim dessas reflexões e vamos analisar algumas características dos críticos de Jesus, daqueles que criticam Jesus, dos seus críticos, e fazer uma relação com a vida dos seus discípulos. Hoje, pela manhã, nós refletimos algumas coisas importantes a respeito das reações de Jesus. Jesus teve pelo menos 3 reações diante do que ele encontra ali em Nazaré.
ele defende a sua messianidade, ele reage defendendo a sua messianidade, ele se admira, ele se espanta da incredulidade que ele encontra em Nazaré, porque talvez ali deveria ser o local aonde Jesus deveria ser mais reconhecido e mais aceito, porque Nazaré conviveu com Cristo minimamente 30 anos na sua vida. Olha só. E Jesus deixa Nazaré para trás e vai adiante em busca de outras cidades. Então Jesus reage dessa maneira contra a cidade de Nazaré. E é interessante que no Novo Testamento e na história da igreja e em muitas canções que nós cantamos, Jesus é descrito como o quê? Jesus de Nazaré. Quando o cego Bartimeu, na entrada de Jericó, ouvia o movimento da turba, da multidão que seguia Jesus, ele pergunta: o que está acontecendo? Alguém diz: Jesus de Nazaré está passando. Mas apesar de outras pessoas descreverem Jesus como Jesus de Nazaré, ele nunca foi de Nazaré, e Nazaré nunca foi dele. Sabe por quê? Porque a cidade de Nazaré nunca recebeu a Cristo, nunca encontrou a Cristo. E isso deve nos alertar de que tanto tempo que passamos com Cristo, nos acostumemos com Ele, Ele passe apenas a ser mais uma pessoa, mais um personagem na nossa história, mais um na nossa caminhada de vida. Esse é o grande perigo de crentes antigos, é se acostumarem com Jesus, tirarem dele ou não se encantarem mais com a sua extraordinariedade, com a sua singularidade. Perdem o encanto com Cristo. Cristo passa a ser um companheiro, Cristo passa a ser um meio, Cristo passa a ser uma bengala, um sustento, um arrimo, mas Ele deixa de ser Senhor e Salvador. A história, a relação de Jesus com Nazaré, ela deve nos alertar para isso. Quanto mais tempos passamos com Cristo, mais temos de amá-lo, mais temos de realmente conhecê-lo, mais temos que desejá-lo. Ele tem que se tornar o nosso bem maior. Mas é o contrário o que acontece ali na cidade de Nazaré. E como venho dizendo para vocês, é a segunda tentativa de Jesus com Nazaré. Na primeira, eles quase lhe tiraram a vida. Mas Jesus vem mais uma vez, com graça, misericórdia e poder, com todas as provas de que Ele é alguém singular e extraordinário. E essas provas, elas são tão contundentes e reais que os próprios nazarenos não podem refutá-las. Mas mesmo assim, eles o rejeitam. Quais são essas características desses críticos de Jesus? E é justamente por uma incredulidade que se constitui a partir dessas características que Jesus reage como reagiu a Nazaré e nunca mais volta lá. Os milagres que Ele não fez em Nazaré, Ele fez nas cidades que Ele passou antes de Nazaré e nas cidades que Ele encontrou depois de Nazaré. Hoje pela manhã nós vimos aqui que Jesus percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Que ao passo, em contrapartida da incredulidade de Nazaré, da incredulidade dos nazarenos, Jesus, Ele está perto de Nazaré, mas inacessível a ela. Perdão, Ele está perto de Nazaré, mas os nazarenos estão Jesus está inacessível a eles. E os milagres que Ele tanto desejava fazer ali, Ele não fez por causa dessa incredulidade que se manifesta através dessas características. Quais são elas? Eu destaquei pelo menos 4 características.
E eu tenho certeza que você vai identificar nesse tempo pós-moderno em que nós vivemos muitos movimentos, muitas ideologias, muitas pessoas, muitas filosofias que agregam essas características, e é por isso que tanto esse tipo de pessoa rejeita Cristo. E tem gente assim dentro da igreja, e tem gente assim fora da igreja. E é por isso que tanta gente fora da igreja nunca virá à igreja. E é por isso que tanta gente dentro da igreja nunca se converterá. Porque são tão incrédulos quanto os nazarenos. A primeira característica que eu quero destacar aqui é que eles eram confusos. Não li o texto ainda? Não li, né? Então nós vamos ler. Vamos lá. Marcos 6, de 1 a 6. Me perdoem. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, apesar disso, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Quais são então essas características? A primeira: todo crítico de Jesus é uma pessoa confusa. Toda pessoa incrédula é uma pessoa confusa. O texto diz aqui que, ao mesmo tempo, diz o versículo 2, eles se maravilhavam com Jesus, e no versículo 3 diz que ele também se escandalizava. Tem uma coisa mais confusa do que isso? Do que ao mesmo tempo que você se maravilhar com uma coisa, com alguém, ao mesmo tempo você se escandalizar? Eles se maravilhavam de sua doutrina, mas se escandalizavam de sua pessoa. E aqui a gente encontra um ensino muito simples, mas muito profundo, sobre o que é ser cristão, sobre o que é ser discípulo de Cristo. A mensagem de Cristo e a pessoa de Cristo estão conectadas. Quem Cristo é e o que nós falamos de Cristo está conectado, deve estar conectado. É impossível Jesus falar uma coisa e ser uma pessoa diferente do que ele fala. Não há uma referência nos evangelhos, não há uma referência no Novo Testamento, quando alguém escreve a respeito de Jesus, que nos dê uma dicotomia, que nos aponte uma incoerência naquilo que ele ensinava, naquilo que ele vivia e naquilo que ele assumia em ser a sua identidade. A identidade de Cristo estava intrinsecamente ligada com a sua mensagem, de formas que não dá para aceitar uma coisa e ignorar a outra, rejeitar uma e querer outra. O mesmo Jesus, que no mesmo tempo diz para as pessoas: deixem as criancinhas virem a mim, não as impeçam de vir a mim. No mesmo tempo, o mesmo Jesus: não impeçam as crianças de virem a mim, deixem elas virem a mim, porque delas é o reino dos céus. É o mesmo Jesus que entra nesse mesmo tempo, mais uma vez, e com seu cinto, com seu bordão da cintura da sua roupa, ele expulsa os mercadores do pátio do templo, que ao invés de estarem ali para servir as pessoas, estavam ali para ganhar dinheiro. Havia um conluio, havia um interesse financeiro por parte daqueles comerciantes. Eles viviam da necessidade dos outros, e não era isso que a lei dizia, não era isso que era permitido acontecer. E esse mesmo Jesus,
manso, suave, amoroso. Deixai vir a mim os pequeninos. É o mesmo Jesus que desce o sarrafo, derruba as barracas, expulsa os mercadores e diz: vocês estão fazendo da minha casa covil de ladrões. É o mesmo Salvador. Não dá para querer só o amor de Deus e ignorar a sua ira. Não dá para querer só a misericórdia de Deus e ignorar a sua santidade. Não dá. Eles eram confusos, porque ao mesmo tempo que estavam maravilhados, se escandalizavam. E essa palavra escandalizar, ela significa pedra de tropeço. Ou seja, Jesus era um empecilho para eles. A pessoa de Cristo, a mensagem de Cristo se tornou uma pedra para eles. A coisa era tão intensa, a coisa era tão diabólica, humanista, materialista em Nazaré, que Jesus passa a ser para eles uma pedra de tropeço. Olha só, quando o texto diz aqui que eles se escandalizam nele, na pessoa de Cristo, é como se Jesus se tornasse uma pedra de tropeço. Para os irmãos entenderem a dificuldade dos nazarenos se relacionar com Jesus. Você conseguiria relacionar bem com uma pessoa que é uma pedra de tropeço para você? Porque toda vez que você está perto dela, você trupica e você cai? Que te derruba? Era essa a compreensão, era esse o sentimento, era assim que os nazarenos enxergavam a Jesus, quando a Bíblia diz que eles se escandalizaram nele. Sabe por quê? Porque queriam desassociar a sua mensagem da sua pessoa. A gente vive tempos em que é afirmado que porque Deus é amor, todo amor é Deus. E isso é uma mentira. Porque no mesmo livro, na mesma carta de João, em que diz que Deus é amor, no capítulo anterior diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, como dizia o saudoso pastor Fanini, há um amor que Deus odeia. Então os críticos de Jesus são confusos, porque eles querem desassociar o seu evangelho da sua pessoa, e isso é impossível. Não tem como dividir, não tem como mensurar, não tem como escolher a melhor parte de Jesus. Jesus é bom por inteiro, integralmente. Por isso eles eram confusos, e por isso, apesar de se maravilharem com Cristo, ao mesmo tempo se escandalizavam nele. Quantas pessoas encheram os nossos olhos de lágrimas, o nosso coração de alegria, porque elas vieram para a igreja, e elas vieram efusivas, elas demonstravam muita fé, Jesus era tudo para elas, mas na primeira esquina da vida, decepcionaram com ele. E elas foram uma decepção para nós, porque a vida que elas viveram após essa, entre aspas, experiência com Cristo, foi muito mais devassa do que a que elas viviam antes. Sabe por quê? Porque apesar de se maravilharem com ele, se escandalizaram nele. Porque não o aceitaram por inteiro. Maravilhavam-se com sua doutrina, mas escandalizavam-se com sua pessoa. Segunda característica dos críticos de Jesus é que eles são arrogantes. E o que é ser arrogante em relação a Cristo? É você manter conhecimento separado da fé. Olha, se você quer estudar sobre conhecimento e fé, e você vai encontrar na internet um vasto material,
gratuito, porque já é domínio público, são as obras de Santo Agostinho. A filosofia, nos tempos de Agostinho, estava quase decaindo. A metafísica, que naquela época era um dos pilares da filosofia, estava entrando em descrédito. E um pastor, um teólogo, um cristão, ele vai estudar a palavra de Deus, ele se converte, ele deixa o maniqueísmo, ele deixa o neoplatonismo, que era uma tentativa de juntar fé e razão, mas a partir da filosofia platônica, e ele trilha todo esse caminho, mas quando ele se depara com as Escrituras, e quando ele tem um encontro com Deus nas Escrituras, ele vai ser um divisor de águas na história da filosofia. É impossível falar da história da filosofia no mundo sem falar em Santo Agostinho. Ele marcou toda a Baixa e Alta Idade Média. O maior filósofo da Idade Média, Santo Agostinho, um pastor, um homem que cria em Deus, um homem que cria em Cristo. E se você deseja entender qual é o prejuízo de desassociar a fé do conhecimento humano, e se você também deseja entender como isso é bom, benéfico, estude as obras, leia as obras de Santo Agostinho. Eu já vou indicar uma delas, Confissões, uma das melhores. Uma das melhores obras, é uma obra apaixonante, é gostoso ler as Confissões. E chama-se Confissões porque ele faz confissões dele mesmo, antes de Cristo e depois de Cristo. É um livro denso, mas é uma leitura leve, tranquila, principalmente se você é cristão. Então, os críticos de Jesus também são arrogantes porque eles têm conhecimento, eles têm um aparato racional, mas eles não relacionam isso com a fé. Eles mantêm um conhecimento separado da fé. Os nazarenos tinham as suas cabeças cheias de perguntas, mas o seu coração estava vazio de fé. Porque não puderam explicar Jesus, o rejeitaram. Olha só, eles não conseguiam compreender como é que um menino que tem um pai que nem é pai dele de verdade. E se você lembra da história do nascimento de Jesus, você sabe que José e Maria, ainda, apesar de estarem desposados, o casamento ainda não havia acontecido. Eles já eram noivos, o compromisso do casamento já havia se estabelecido, mas a consumação ainda não havia acontecido. E Maria chega para ele e fala o seguinte: José, eu estou grávida e é do Espírito Santo. E aí? Difícil, né? É isso que Maria vai falar para ele. Estou grávida do Espírito Santo. Como é que o José vai fazer? Diz o texto que ele, por amar Maria, por ser um homem justo, ele tenta deixar Maria de noite. Tipo assim, ele foge. Aí o pessoal fala: safado, sem vergonha hoje, Maria. Usou a menina e abandonou ela. Olha só. Ele vai trazer a culpa para si. Porque ele não consegue acreditar que foi o Espírito Santo. Dá para acreditar? Não dá. Mas aí, de noite, Deus envia um anjo para falar com José, como enviou um anjo para falar para Maria, para ela ficar tranquila. E a Bíblia diz que tudo se resolveu. Mas José teve que correr para casar com Maria. E quase que dentro de 9 meses ali, do início do casamento, Maria tem Jesus. O que as pessoas vão falar? Sabia. Os irmãos acham ou não acham que houve esse comentário? Sim.
os mais próximos, os familiares que não entenderam, eles não puderam falar, foi o Espírito Santo, eles não falaram, não puderam falar isso. O José assumiu Maria e assumiu Jesus como seu filho, registrou. Era o seu filho, ensinou ele um ofício. Foi o seu filho primogênito, mas não é filho dele de verdade. Então tinha essa conversa em Nazaré. Então eles não conseguiam explicar como é que alguém como esse Jesus aí, pode ser o Filho de Deus. Ele está envolvido com algumas coisas, né, meio complicadas. Porque não puderam explicar o rejeitaram. Pensavam que o conheciam, definindo-o. Como é que eles definem Jesus aqui no texto? Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria? Não estão aqui os seus irmãos? Não. Olha só, Jesus era um carpinteiro. Ele não era nada mais, nada menos do que o carpinteiro de Nazaré. O Filho de Deus, o Messias, um rabino, ele está pagando esses camaradas para seguir ele. São arrogantes. Porque acham que sabem e acham que a fé é irracional. Esse é o maior erro de quem usa a ciência para combater Deus. É achar que a fé, e principalmente a fé cristã, ela é irracional. Irracional é a outra característica destes críticos. Eles reconheciam pelo menos duas grandes provas de sua origem divina e do seu evangelho divino. Olha só o que eles dizem aqui. De onde vem essa sabedoria divina? E como é que ele faz esses milagres? A 30 quilômetros de Nazaré, na cidade de Cafarnaum, Jesus havia feito vários milagres. No capítulo 5 de Marcos, que é o capítulo que antecede o capítulo 6, Jesus é apresentado por Marcos como aquele que é superior aos demônios, é superior às enfermidades, é superior à morte, aquele que tem vitória sobre os demônios, aquele que tem vitória sobre as enfermidades e aquele que tem vitória sobre a morte. Por quê? Porque ele vai lá na região de Gadara e expulsa o demônio de estimação que eles tinham lá. Lembra aquele que tinha o legião nele? Que os porcos, lembra? Então Jesus foi lá e Jesus subjugou aqueles demônios. Jesus libertou aquele homem. Mas Jesus também curou a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria e morria por causa de um problema, de uma chaga que não cicatrizava. E no mesmo capítulo 5 ele cura a filha de Jairo da morte, melhor, ele ressuscita a filha de Jairo. Então o capítulo 5 apresenta esse Jesus superior, poderoso, vencedor sobre demônios, enfermidades e a morte. Sobre mais o que Jesus tem que ser grande? Sobre mais o que Jesus tem que dominar para que os nazarenos creiam que ele é o Filho de Deus? E eles sabem disso porque eles se perguntam: da onde vem essa sabedoria? Como é que ele fala desse jeito? Da onde vem esse poder? A palavra que usa aqui é sinais, a mesma palavra que está lá embaixo. Então, como é que ele faz esses sinais incontestáveis? Apesar deles reconhecerem duas grandes provas de sua origem divina e do seu evangelho, que era a sua sabedoria divina, o seu ensino e o poder divino que atestava e recomendava essa sabedoria, apesar de eles reconhecerem, eram provas cabais, eles não tinham como combater isso, negar isso. Havia um testemunho de centenas de pessoas, várias pessoas viram isso acontecer. Sabe o que Martin Owen vai dizer a respeito dos nazarenos aqui? Não negavam as premissas, mas não admitiam a conclusão. O que significa isso? O que são premissas? Na filosofia, você encadeia uma série de ideias, uma sobre a outra, sobre um determinado assunto, questionando ou afirmando,
E no final delas você vai chegar a uma conclusão. Se aquela afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa. Isso está dentro da lógica. A disciplina de lógica na filosofia. Eu estudei filosofia, sou formado em filosofia. Esses camaradas encadearam as ideias, as premissas, e eles viram que elas eram reais. E se as premissas são verdadeiras, se todas as premissas são verdadeiras, essa é uma das leis da lógica. Se todas as premissas quanto uma verdade forem verdadeiras, quanto uma afirmação forem verdadeiras, então a conclusão também tem que ser verdadeira. Então, se todas as premissas apontavam que que Jesus era o Cristo, o Messias, que ele não era apenas o Jesus de Nazaré, mas ele era o Jesus do céu, o Filho de Deus, então eles tinham que aceitar. Mas não aceitavam, porque são irracionais. Apesar de se entenderem como conhecedores, sabedores, na realidade são irracionais. Porque aquilo que era o mais óbvio, dentro da lógica humana, dentro do pensamento humano, eles não admitiam. Por quê? Porque a sua cabeça estava cheia de perguntas, mas o coração vazio da fé. Arrogantes, irracionais, confusos. E por último, seus críticos eram detratores. Se os fatos eram a favor de Cristo, só lhes restavam humilhá-lo a fim de desacreditá-lo publicamente. Você já conhece alguma ideologia? Você conhece alguma linha de pensamento? Você conhece alguma cosmovisão que quando ela não tem mais como combater os argumentos do outro, ela começa a partir para a difamação? Para a violência, para a crítica. E vocês sabiam que isso é uma estratégia de argumentação falaciosa, desonrosa, mentirosa, mas é? Você já viu um debate? As ideias não poderem ser confrontadas com argumentos e então a pessoa começa a partir para a ridicularização? É assim também com Cristo. Se eles não podiam combater as verdades, os argumentos a favor de Cristo, eles tinham que desacreditá-lo publicamente, humilhando-o. E como é que eles fazem isso? Não é esse o carpinteiro? Olha só. Eles diminuem uma profissão legítima, uma profissão honrosa e necessária, apenas para combater e ridicularizar e difamar Jesus publicamente. Ele não é filho de Maria? Olha o que diz Lightfoot. Lightfoot é um grande teólogo e um grande comentador bíblico. Ele vai dizer o seguinte: parece um insulto premeditado quando dizem que ele não é filho de Maria. Porque, olha só, um dos maiores especialistas no Novo Testamento vai dizer isso. Nenhum homem no Oriente Médio, quer seu pai esteja vivo ou não, era conhecido como filho de sua mãe. Conseguiram entender? Então aqui um insulto premeditado. Aqui um interesse difamatório para que os seguidores, para que os crentes, para os que acreditam em Jesus, sejam confundidos quanto à sua pessoa. E esse foi o maior argumento dos líderes religiosos. Falavam que Jesus era o quê? Hein? Ele dizia que era o Messias. O que os líderes religiosos diziam a respeito de Jesus? Que nada, ele é um enganador. Ele é um farsante. Ele se diz que é, mas não é. Esse foi o maior argumento dos líderes religiosos judeus para denegrir a imagem de Cristo. Ou para fazer com que as pessoas deixassem de segui-lo. É dizer que ele era um embuste. Versículo 2, interessante. No versículo 3 eles falam o nome de todo mundo: Maria, Tiago
Judas, Simão. Mas no versículo 2, quando eles vão falar a respeito de Jesus, eles dizem este homem. Eles não sabiam o nome de Jesus, não. Perdão, no versículo 3. Não é este o carpinteiro? A expressão literal, este homem, este qualquer. Eles sabiam que o nome dele era Jesus. Mas eles não mencionam. Eles usam um termo bem pejorativo, bem diminutivo. Este aí, este qualquer, este homem, este indigente, este sem identidade. Vocês estão conseguindo perceber a artimanha desses críticos de Jesus, desses nazarenos? Então eles também eram detratores, eles eram difamadores. Tem um livro chamado Visões e Ilusões Políticas. Nesse livro o autor, esqueci o nome dele, David não sei o quê, ele consegue mostrar para a gente que as ideologias políticas, elas são um ídolo. Por quê? Porque elas se colocam no lugar de Cristo, elas se colocam no lugar de Deus. E por isso que muitas das ideologias políticas são contrárias ao cristianismo. Porque elas não conseguem conviver num patamar inferior. Leiam esse livro, principalmente vocês jovens. Leiam esse livro, Visões e Ilusões Políticas, da Edições Vida Nova, se não me engano. Esse não tem PDF, você tem que comprar na livraria. Esse eu já procurei e não tem. Mas é um livro excelente, não é caro. E o autor, ele é doutor em filosofia. O cara é um gênio. E ele consegue mostrar para a gente ali de maneira muito simples, como muitas ideologias políticas, elas se tornam um ídolo. E por isso que muitas das ideologias políticas são contrárias ao cristianismo, comunismo, socialismo. Todo regime autoritário vai ser contra o Evangelho, vai ser contra Cristo, vai ser contra a igreja. Por quê? Porque ele se propõe como uma divindade. E os seus seguidores o veem como um ídolo. Então, há uma ideologia por trás aqui da incredulidade dos nazarenos, que os fazem considerar Cristo como ninguém. Nem citam o seu nome, o tratam de maneira bem desrespeitosa. Agora, é por causa destas coisas, é por causa dessas características, é por causa dessa maneira de viver e de agir e de relacionar em relação a Cristo, que olha o que acontece no versículo 5. Por isso, não pode fazer ali nenhum milagre. A palavra milagre, como eu disse para vocês, é a palavra dunamis. É a palavra que significa a maior extensão do poder. Era uma manifestação de milagre e de sinal extremamente grande. Então Jesus queria fazer isso ali. Jesus queria que os mesmos sinais, que os mesmos milagres, que a mesma dimensão do seu poder que foi manifestada nas cidades por onde ele passou antes de Nazaré, e que iam se manifestar nas cidades depois de Nazaré, acontecesse em Nazaré. Mas é apenas em Nazaré que não acontece. Hoje pela manhã eu citei o texto de Mateus 11, em que Jesus diz: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum, porque se em Tiro e Sidão fossem feitos esses sinais, eles não teriam sido julgados, eles não receberiam o juízo de Deus. Nessas outras regiões Jesus conseguiu fazer milagres, mas aqui em Nazaré não. Agora, não é que a incredulidade dos nazarenos era maior do que a graça de Jesus, do que o poder de Jesus, não. Não é que Jesus não teve condições de fazer milagres. É que ele realmente não deveria fazer um milagre e dar uma demonstração do seu poder numa cidade tão incrédula, para pessoas tão incrédulas. E é por isso que ele os deixa ali e vai adiante. Como disse pela manhã,
se quebra aqui, se desfaz aqui, se esmiuça aqui, aquele paradigma de que Jesus aceita tudo e a gente pode viver do jeito que a gente quiser, né? Ele não desiste de você. Mas ele desistiu de Nazaré, deixou Nazaré por trás. E ele foi para as outras cidades. É a gente que não pode desistir de Jesus. Porque é a gente que precisa dele. Jesus não precisa da gente. Se ele precisasse da gente, ele ficava em Nazaré até o povo crer. Mas não. Não querem? Chamou os seus discípulos e falou: vamos embora. Eu quero finalizar essa reflexão fazendo apenas uma simples comparação dos nazarenos com os discípulos de Jesus. Primeira comparação: discípulos de Jesus seguem a Cristo em qualquer lugar e em qualquer situação. Se você ler Lucas capítulo 4, vai ver que Jesus já tinha ido em Nazaré e eles quase o assassinaram. Nessa época ele estava no início do seu ministério, ele ainda não tinha os seus discípulos, mas agora ele volta. Dizem alguns teólogos 1 ano depois, minimamente. Ele volta com os seus 12 apóstolos. Ele é um rabino, ele é um mestre, ele tem muitos seguidores. E ele quer manifestar o seu poder e a sua graça ali em Nazaré. E os seus discípulos sabem que Jesus quase morreu lá. E Jesus volta, porque ele é misericordioso, ele é gracioso. Os discípulos de Jesus vão aonde Jesus está, mesmo que eles corram risco. Porque suas vidas não valem mais do que ter a Cristo. Segunda característica, ou segunda comparação que nós podemos fazer dos discípulos de Jesus com os nazarenos. Os discípulos de Jesus eram tão imperfeitos quanto os nazarenos. Eles podiam ser tão incrédulos quanto os nazarenos. E se você ler o capítulo 6, vai encerrar com uma atitude de incredulidade dos discípulos. Mesmo depois de verem muitos milagres. Muito mesmo depois de serem instrumentos de Deus por muitos milagres. Mas porque eles eram discípulos, eles estavam aprendendo com Cristo. Então, apesar de os discípulos serem tão pecadores, e poderem ser até tão incrédulos quanto os nazarenos, a incredulidade dos discípulos está relacionada à sua imaturidade de fé, e não a uma crença, e não a um posicionamento, e não a um valor ou uma prioridade na sua vida. Não estava ligada à sua forma de vida, estava ligada à sua imaturidade espiritual. E a maior prova disso é que se não fossem esses homens, nós não estaríamos aqui. Isso prova que eu posso cair, eu posso fraquejar, eu posso desanimar, mas se eu for um discípulo de Cristo, Ele vai me erguer. Porque eu vou estar aonde Cristo está, e eu irei aonde Cristo me mandar. Ainda que seja por conta da obediência a Ele, que eu enfrente os problemas e as dificuldades, e aqui no capítulo 6, aqui no capítulo 7, eles vão enfrentar um problema sério de ter que atravessar o mar sozinho, sem Jesus, mas Jesus vai estar com eles. Jesus vai estar vendo, Jesus vai estar amparando, Jesus vai estar ajudando eles a vencerem a incredulidade. E por último, os discípulos de Jesus entenderam que o Evangelho de Cristo, apesar de ser a melhor de todas as notícias que um ser humano pode ouvir, ele não será sempre, ou nem sempre, bem aceito nesse mundo. Jesus foi rejeitado 2 vezes em Nazaré. E eles sabiam que levando a palavra de Deus seriam rejeitados muitas vezes. E às vezes a nossa Nazaré é dentro de casa, às vezes é o nosso trabalho. Mas isso não nos impede de continuar pregando e de servindo a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos discípulos. Discípulos seguem a Cristo aonde Ele vai. Discípulos de Cristo entendem as dificuldades do ministério. Não temem. Discípulos de Cristo podem cair, sim, podem pecar, se não são perfeitos.
Mas se são discípulos, levantam-se, arrependem-se e continuam, porque estão com Cristo, é na força de Cristo que eles caminham. Eles não vivem pecando. Eles podem pecar enquanto vivem, mas não vivem pecando, não vivem no pecado. Há uma diferença muito grande nisso. Discípulos de Cristo continuam pregando e ensinando conforme Cristo lhes ensinou. Eu não sei o que Deus falou a você nestes domingos. Eu não sei o que Deus te falou hoje pela manhã, o que Deus te falou agora. Mas de uma coisa eu sei. A razão pela qual Jesus não fez nenhum milagre. Só tem um outro texto que eu acho bem semelhante a esse. É do jovem rico, que pergunta a Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz, cumpre os mandamentos. Cumpro todos. Aí Jesus fala, tá bom, então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele saiu dali feliz da vida. Saiu dali triste. É a primeira pessoa. É a única pessoa, não consigo lembrar. Outra pessoa que buscou a Cristo e saiu triste da presença de Cristo. Só o jovem rico. Por quê? Porque ele não cumpria o principal de todos os mandamentos. Que era o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não amava a Deus sobre todas as coisas. Não adianta fazer os outros 9. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas. É possível guardar os 9 dos 10 mandamentos. Se você não guarda o primeiro. Mas é impossível você guardar o primeiro e não guardar os outros 9. É impossível. Vocês conseguem ver a diferença? Conseguem ver a diferença? Então tem muita gente que parece ser crente, mas não é. Porque é igualzinho os nazarenos. É igualzinho os nazarenos. E foi por causa dessa atitude, dessas características, dessa confusão, dessa arrogância, dessa irracionalidade, dessa postura difamatória em relação a Cristo, é que Jesus não fez ali nenhum milagre. Olha, eu acho que pelo menos uma vez na vida a gente precisa de um milagre de Jesus, sim ou não? Eu acho que pelo menos uma vez na vida, um ser humano precisa de um milagre de Jesus. Pelo menos uma vez na vida. Alguém vai viver na vida uma situação em que ela vai falar assim, eu não consigo sozinho, eu preciso da ajuda de Jesus. Isso não ia acontecer na vida de um nazareno. Você parou para pensar nisso? Olha só. É um fato que pelo menos uma vez na vida alguém vai precisar de um milagre de Jesus, mas um nazareno jamais ia experimentar. Nenhum milagre. E olha, versículo 5 aqui tem conteúdo para a gente pregar mais 2 domingos, para falar sobre misericórdia, para falar sobre o poder de Jesus, graça de Jesus. Mas eu sei que o que Deus quer nos falar nesse texto se encerra aqui hoje. E eu e você precisamos tomar uma postura diante disso. Nós precisamos tomar uma postura diante disso. Se você não ouviu as outras mensagens, está gravado, vai lá no Facebook da igreja. Não deixe de assistir não. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero. Se no momento de grande necessidade eu precisar de um milagre de Jesus, eu quero que Ele faça. Mas eu sei que se eu me parecer mais com os nazarenos do que com os discípulos, isso não vai acontecer. E aí? Eu sou mais um discípulo de Cristo ou sou mais um nazareno? Eu sou mais um discípulo que está aprendendo a conhecer Jesus, que está convivendo com Jesus há um ano e meio, que ainda não sabe, né? Tudo sobre Jesus, ou eu sou um nazareno que estou há 30 anos na igreja e Jesus é só mais um na minha vida. A gente precisa refletir sobre isso, pensar sobre isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que ela chegue a cada um de nós de maneira muito contundente e forte. Que ela nos alcance, que ela nos abale, que ela nos confronte. Que a Tua palavra chegue no coração e na vida de cada pessoa que está assistindo este culto, ou que vai assistir esse culto gravado depois. Em nome de Jesus, faz a Tua obra nessas vidas.
o amor de Deus, nosso Pai, as santas consolações do Espírito de Deus e a graça salvadora de Jesus estejam sobre todo o teu povo, sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua presença. Volte outras vezes. Você pode vir todo domingo. Tá? Você pode se inscrever para os 2 cultos, para de manhã e de noite, porque a gente está com muita vaga. Então, se você quiser vir de manhã e de noite, vem de manhã e de noite. Se você não se inscreveu porque perdeu ali o horário do link, vem pela fé. Vem pela fé. Só se não tiver lugar mesmo, né? Mas eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã que está em casa. Tenha fé, ore diante de Deus, coloque-se diante de Deus. E se você tem saúde, você tem condição de vir, venha. Não assista de casa. Tem muitos irmãos tristes, tem muitos irmãos lamentando, porque não podem estar aqui. Porque eles têm alguma complicação de saúde, eles têm alguma limitação física. E você talvez está aí no conforto da sua casa assistindo essa live, você poderia estar aqui com a gente. Então, que você pensa e reflita sobre isso. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos terminar esse culto louvando a Deus. E Deus abençoe a todos vocês. Nós não podemos fazer aglomeração lá fora, entendeu? Ali no hall da igreja. Acabou o culto, todo mundo sai, tem que sair, tá bom? Aí se quiser conversar lá na rua, aí já é uma outra coisa, né? Aí é a prefeitura que tem que cuidar, não é a gente não. Mas aqui dentro a gente tem que ter esse cuidado, né? E é tanta saudade, né? Que a gente esquece, né? E me chamaram a atenção no final do culto do domingo passado. Então agora eu estou chamando a atenção de vocês. Deus abençoe, meus irmãos. Vou na paz do Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra me buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
boa semana. Na graça e paz do nosso